Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar em relação ao glioblastoma. O glioblastoma, que é um tumor cerebral maligno, é o subtipo de glioma mais comum e devido ao seu difícil controle e o seu prognóstico ruim, ele é uma condição extremamente importante, uma condição, um desafio, na verdade, hoje na neurologia, na neurocirurgia. A localização dele, né? Onde que ele está localizado quando você pensa ali na relação do cérebro? Geralmente subcortical, né? E supratentorial, acima do tentório. Em relação à localização, ele é mais predominante em lobo temporal. Depois, a segunda localização mais comum é nos frontais, o terceiro nos parietais e os mais raros são nos occipitais. Nos lobos occipitais é o que aparece com menor frequência. É uma condição que ainda não tem fator de risco muito bem definido, tá? Não tem nenhum estudo concreto que traga algum fator de risco extremamente conclusivo do GBM. Bom, mas qual que é o quadro clínico? O quadro clínico ele pode ser muito variável. Como eu falei, ele acomete várias, dependendo da apresentação, ele pode estar em cada região cerebral diferente. Portanto, a manifestação sintomatológica dele é muito diferenciada. No entanto, é muito comum a apresentação de cefaleia associada a um quadro confusional e muitas das vezes cursando com crise convulsiva. Essa é uma apresentação extremamente comum dele, mas é muito variável o modo sintomatológico que ele pode se apresentar. Em relação à investigação, ela deve ser o mais rápido possível. Assim que você desconfiar, assim que o paciente se apresentar dessa condição, você começa a investigação diagnóstica. Pode começar ali com uma ressonância magnética feita com espectroscopia ou mesmo com perfusão. A solicitação de tomografia, uma vez para ver se a lesão é calcificada ou não. Você vai realizar muitas das vezes biópsia, se tiver indicação, com a histologia para ver se você tem metilação do MGMT, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Isso, logicamente, você vai avaliar a condição do paciente, se é um paciente com condição cirúrgica, se é um paciente muito idoso. A solicitação da biópsia envolve uma série de fatores. Tá? Ela não é obrigatória de primeira ordem. Fora isso, você tem que diferenciar, fazer alguns diagnósticos diferenciais. Então, com os abscessos cerebrais, talvez sejam um dos principais. Outro diagnóstico diferencial com aqueles tumores de alto grau, principalmente o astrocidoma anaplásico, e às vezes você também pode fazer o diagnóstico diferencial com algumas metástases de outros sítios. Então, por exemplo, tumor gástrico, né? Você tem que fazer essa diferenciação com metástase cerebral também. Em geral, você não tem cura do GBM, porém, melhora-se hoje em dia tanto a questão da sintomatologia, em alguns casos, melhora-se a qualidade de vida, né? Você controla as crises convulsivas, o que é importantíssimo para o paciente. Você tem as opções também de radioterapia, eu vou estar falando em outro vídeo, mas você tem a opção de radioterapia. Se você tiver metilação do promotor, do gene promotor MGMT, você pode se beneficiar da temozolomida, do temodal, que é um quimioterápico via oral. Então você tem um arsenal terapêutico bom, porém a doença, como é altamente agressiva, é difícil de você falar em cura. E a melhor opção é o processo cirúrgico. Lembrando que é um tumor altamente sangrante, então você tem que tomar um certo cuidado com isso. O tamanho dele também é muito importante, então às vezes você não consegue ressecar ele completamente, porque ele já está cometendo áreas importantes. Você tem que fazer às vezes ressecções parciais, às vezes associado com um eletrofisiologista para ver as áreas que estão acometidas, o que está acontecendo com aquela determinada região. Mas o processo cirúrgico é o processo mais efetivo para o GBM, tudo bem? Então no próximo vídeo eu vou falar mais propriamente do diagnóstico, o terceiro do tratamento.